ela é a base para ajudar as pessoas, para desafogar as pessoas também e poder as pessoas serem inovadoras, certo? Então a gente sai de execução e pensa realmente na estratégia da organização. Então, e também trazendo isso, uma cultura pensando como que a gente pode realmente fazer melhor usando como apoio a inteligência artificial, né? Então, o objetivo do nosso encontro é trazer essa visão estratégica dentro da organização e pensar ali como que a gente pode escalar, certo? E aí aqui a importância de a gente ter sobreviver a esse mercado, mas trazer como também uma relevância para o seu negócio, né? Para o mercado dentro desse processo. E aí tem um material da CIT junto com MIT Sloan que traz aí a cultura come a IA no café da manhã. Então, essa na verdade é uma frase que falava a cultura come a estratégia, né, no café da manhã. Então, se você não tiver uma boa cultura, não vale a pena ter uma boa estratégia, né? Então, isso precisa, não adianta você ter uma boa estratégia se você não tiver uma boa cultura. Então, aqui fizeram essa reflexão com a inteligência artificial e olha aí, ó, 95% das iniciativas de inteligência artificial falham, né? Somente 5% conseguem escalar. Então, por quê? Porque a gente tem que trazer essa abertura e aí volta um pouquinho, né? Se a gente falar de agilidade, de trabalho incremental, a gente está falando de experimentação. Então, tem também esse movimento de experimentar. Então, não é uma coisa que você vai criar muitas vezes e, ó, tá certo, tá cravado. Não, a gente vai verificar o quanto que tá bom, mas lembrando, as pessoas na organização podem ser o quê? As sabotadoras, se elas não acreditarem naquilo, se elas não entenderem que aquilo vai fazer sentido. Se você está fazendo um movimento de inteligência artificial e as pessoas ainda acreditam que a inteligência artificial pode tirar o trabalho delas, elas vão ser sabotadoras. Então, deixar bem claro o quanto que a IA pode potencializar o trabalho delas, certo? Então, Eu gosto muito de trazer aqui, né, principalmente quando eu falo com os clientes, né, que o pessoal fala que a agilidade morreu, que não é mais necessário, né, e eu falo que a IA veio para mostrar isso para o mercado, escancarar, falando assim, ó, olha o que vocês estão falando, não tem sentido, né, porque quando a gente fala de IA, a gente está falando de mudança cultural, a gente está falando de cuidar de pessoas, né, para que as pessoas entendam que elas são a parte relevante do processo e que efetivamente eu preciso fazer com que elas melhorem, né, continuamente. Então, a IA veio para trazer eficiência operacional para que elas possam gastar tempo fazendo o que realmente faz sentido. E uma outra coisa muito bacana que você comentou é a parte de experimentação. Não existe projeto de longo prazo com IA. É impossível a gente planejar um projeto de 5 meses com IA. As ferramentas elas mudam de uma semana para outra. A semana passada semana retrasada eu tirei uma certificação do Google. Na sexta-feira, né, eu tinha conseguido a certificação. No sábado eles lançaram a versão nova. Ou seja, eu estudei 80 horas para fazer uma prova, fiz a prova e passei. Um dia depois já está desatualizado. Eu tenho que fazer a prova novamente porque atualizou um monte de coisa, né? Então a velocidade está muito grande, né, das mudanças desse mundo de IA. então, e aí trazendo algumas reflexões que surgiram no SXSW 2026, no Texas, nos Estados Unidos. Então, é um evento que ele agloba várias temáticas ou várias frentes, né? Porque não é só tecnologia, tem arte, tem diversos campos, mas focaram muito na inteligência artificial esse ano, né? Mas também falando sobre o quanto que a gente precisa das pessoas, né? Então, o Henri Coutinho aqui, Mason trouxe temos emoções paleolíticas, instituições medievais e tecnologias dignas de Deus. Então veja essa questão que ele está trazendo, que não adianta ter ótimas tecnologias se ainda a gente pensa de forma retrógrada, né? E age de forma retrógrada também. Então, tem ainda organizações numa gestão 1.0, na primeira revolução industrial. Então, o verdadeiro desafio do nosso tempo é atualizar as organizações. Então, organizar também, ou atualizar as interações, né, relações. E aqui eu falo muito quanto eu acredito nos processos colaborativos, né? Então, o Ricardo também, a gente guia muito o processo, seja de alinhamento estratégico, seja para criação e elaboração aí da inteligência artificial.
em diversos campos, né? Seja para produto e o quanto isso é rico. Por quê? Porque a gente sai de um formato de decisão top-down e compartilha com que as pessoas façam esse movimento, né? Já o Ian Bearcraft traz a IA derruba o custo da execução, mas não o da coordenação. Então, e essa é uma questão, porque a gente está olhando muito para a execução com a inteligência artificial. A gente tem que elevar esse nível e olhar para a coordenação, né? A coordenação ali, olhar as métricas, fazer o processo que ele escale é olhando para a coordenação, não para a execução. O que que você acha sobre essa fala do Ian, Ricardo? Não, faz muito sentido, né? Principalmente agora, né? A gente estava numa discussão até antes disso, né, Mar? Todos os produtos, tudo que você quer fazer, você consegue fazer hoje mais rápido e mais barato com IA. Mas você ainda precisa ter uma parte de gestão muito forte, né? Principalmente a parte de estruturação de negócio, estruturação de processos. E ao longo do tempo vocês vão ver que é isso que vai surgir nas empresas, né? Então tem muita empresa que eu estou fazendo mentoria, que eu estou acompanhando, que eles chegam com a demanda assim, eu quero implementar IA dentro da empresa. Daí quando você vai ver, eles não têm processos definidos, eles não têm métricas, eles não têm nada. Então a gente tem que dar dois, três passos atrás para poder entender isso, né? E aí a gente começa a falar sempre do quê? O esforço de coordenação, né? Então faz bastante sentido para mim. E aqui é a questão que eu falo, não faz o feijão com arroz, mas quer fazer a lasanha bolonhesa. Então, essa é uma questão, como que a gente vai, até mesmo transformação digital. A gente precisa entender muito bem os processos da organização para realizar essa transformação. E aqui a mesma questão com a inteligência artificial. A gente precisa entender aonde estão os gaps, aonde tem atividade repetida, e muitas vezes as pessoas não têm essa clareza dentro da organização. Aí fica complexo. E a Amy trouxe a questão, né? Uma das coisas que foi também muito na palestra dela. Ficou bem, fala que a galera até se emocionou, porque eles pararam e encerrou de fazer o relatório de tendências. E aí casa com a sua fala, Ricardo, com a velocidade que tá a mudança, a Amy trouxe na palestra dela, não faz sentido trazer relatório de tendência, porque, tipo, um relatório de tendência que antes durava ali, vai, um ano, ó, que essa vai ser a tendência do ano. Hoje não dura um mês. Sabe? Então, eles mataram nesse evento o relatório de tendência, né? E ela traz aí, ó, estamos extremamente online, extremamente sozinhos, e essa é uma das questões mundiais, né? Então, já tem vários países estruturando as cidades e pensando, porque a solidão é uma das coisas que tá matando também as pessoas, né? Então, ó, terceirizamos nossas emoções em conversas com IAs. Porque nossa demanda emocional é maior que a oferta de apoio humano. Tem uma cidade um país, né, na Europa, enfim, que fizeram, eles estão agora fazendo como se fossem cidades para as pessoas envelhecerem. Seria cidade, falando cidade, mas como uma comunidade. Então, como um prédio aonde tem uma cozinha colaborativa, aonde tem, eu acho que o Ricardo caiu, ele volta aí, aonde tem ali várias, pensando em como as pessoas podem viver em comunidade no processo do envelhecimento, porque essa é uma questão, social, né, e humanitária bem forte que está sendo ali falada, né? CEO do Spotify, o Gustav, traz muitas empresas morrem porque se recusam a descer do topo da colina que conhece. Então aqui a gente está falando de humildade, né? Então nesse processo que a gente está falando de experimentação, é importante, a gente vai errar e tudo bem. Então a gente vai aprender. Então e aí a gente tem aí, ó, Spotify está aqui hoje porque várias vezes decidiu saltar para o desconhecido. Então, olha a importância da gente fazer esse movimento, né, de realmente entender que precisamos aprender a reaprender e tudo bem, certo? E faz parte. Então, essa fala dele é bem importante. O Neil, então, futurista, traz aí, absorve e comoditiza tudo que é proprietário, né? Tudo que não é proprietário. Então, suas relações com clientes, decisões internas e conhecimento institucional são as suas únicas defesas no mercado, que é o seu diferencial. Então, veja como a IA também muda a forma da gente olhar para as estruturas, olhar para as organizações, certo? E ver qual é o nosso valor no mercado. Então, como que você está tratando os seus clientes, né? Qual é a sua relação com os seus clientes? Como que você trata a gestão do conhecimento dentro da organização? Que eu vejo que isso se perdeu também, né? Eu não sei se você percebe dessa maneira, Ricardo, que não se fala mais tanto de gestão do conhecimento.
E há tempos atrás, tanto o Peter Senge quanto o Nonaka Takeuchi, né? O Nonaka e Takeuchi são duas pessoas, tá, gente? Parece que é um nome só, mas trouxeram muito sobre essa gestão do conhecimento na organização. E veja que hoje a gente precisa voltar a olhar para isso. E a agilidade, de certa maneira, trouxe isso. Não com essa linguagem, né? Mas quando fala da colaboração, quando fala de um trabalho multidisciplinar ou trazendo times multidisciplinares, certo? Então, é uma gestão do conhecimento. E aí o Greg, aqui ó, head de programação aí do SXSW, que a criatividade humana não pode apenas sobreviver a essa revolução tecnológica. Ela deve liderar a transformação. Então veja que o evento trouxe muito sobre pessoas, tá? Trouxe muito sobre o olhar humano além da tecnologia. E aí é a minha fala, né? Então, AI first não existe se nós não tivermos people first. Se nós não olharmos primeiro para as pessoas, né? Então, a inteligência artificial, ela vai apoiar na transformação dos processos. Mas quem realmente faz a transformação nas organizações são as pessoas. Então, não dá para deixar isso de lado, certo? Pro bem ou pro mal, né, Mar? Ué, Ou a pessoa vai apoiar ou ela vai sabotar, né? De qualquer sim. jeito, a gente vai depender das pessoas. Com certeza. Traz aí, Ricardo, sobre o risco que a gente tem de governança e o risco também de não alinhar, não deixar claro como nós vamos usar, né? Tem aí duas reportagens falando sobre essas questões e que a gente tá vendo direto, né, isso acontecer. Eu gosto muito de trazer isso, né, quando a gente está falando de segurança dentro das ferramentas de IA, porque muitas pessoas não se preocupam com isso, né? Então, virou comum a gente usar o ChatGPT para tudo, o Gemini, o Claude, para tudo que a gente quer fazer. E muitas vezes, quando a gente não tem uma política clara dentro da organização, a gente acaba, às vezes, expondo dados ou enviando dados para treinamento dos LLMs sem querer, né? O que eu falo muito para os clientes é assim, ó, é bacana quando você se preocupa com a questão da IA, mas hoje, quem aqui não manda um relatório lá no WhatsApp pro coleguinha do lado dentro da empresa? Quem não manda? Você já está treinando LLM, né? Então, uma das grandes funções que a gente tem como governantes de IA, né, é realmente pensar em como que a gente pode proteger as organizações disso tudo, né? Então, a semana passada, se não me engano, teve um fato curioso, não sei se vocês viram, não sei se você viu, Hum. uma pessoa do exército da Marinha Americana foi tava correndo no porta-aviões e ele postou, só que ele Ah, não tirou a localização. E aí, eu por conta vi disso, o pessoal conseguiu descobrir aonde estava o navio dos Estados Unidos, que era uma localização super o, estratégica por conta da guerra, e aí, por conta do treinamento que o soldado fez, eles descobriram onde o Mariner estava e descobriram onde estava o navio, o porta-aviões dos eu Estados vi. Unidos. Né? Essa aí Então, até são coisas. reportagem na televisão, eu vi. Gente, aquele aplicativo simples, né? Junto com. Ele usou o Strava, ele estava usando o Strava. Foi Sim, só o Strava que ele usou e ele postou o percurso que ele fez. Daí o que o pessoal fez? Pegou a triangulação, viu o GPS e conseguiu descobrir onde estava o porta-aviões dos Estados Unidos. Então, é muito sobre isso, né? Como que a gente se preocupa em usar da forma correta, né? Eu não acredito que proibir seja uma opção, e é isso que eu falo muito com alguns clientes, né? Porque tem cliente que fala assim, vou proibir o acesso, vou fazer isso. Não, é muito sobre conscientização e sobre trazer as pessoas como protagonistas e mostrar para elas o que pode e o que não pode ser feito. e ficar claras as regras, né? Porque veja aí Sim. da Meta, aonde as pessoas estão assistindo vídeos é, íntimos das pessoas que está sendo gravado pelo óculos, certo? Pelo AI Glass. Então, e isso é uma questão, e aí a gente volta até na LGPD. Muitas vezes a gente não está fazendo o trabalho e volta no feijão com arroz, né? Então, quando a gente entra com dados das pessoas, é algo sensível, que a gente precisa ter critério de uso, certo? E também pensar nas pessoas dentro da organização, porque você pode estar expondo também elas a alguma situação, né? Então o que que a Agora com a gente. Lei Oi. Felca, né, Mar, não sei se você está acompanhando a Lei Felca, isso mudou bastante, né? Sim, Principalmente para as plataformas. Inclusive, ontem eu estava vendo uma série de reportagens falando que crianças abaixo de 16 não podem mais ter rede social, não podem mais assistir vídeo sozinho no YouTube, então eles cortaram bastante coisa. E até as ferramentas de IA para isso estão ajudando, né? Porque hoje, quando você vai logar na ferramenta, eles estão obrigando o Face ID, e aí, pela face da criança, ele consegue saber se pode bloquear o conteúdo ou não. Então, aí a gente ótimo. trazendo, né, ferramentas de IA para ajudar na proteção Usar como das apoio, crianças, né? né? Sim. E aí, olha os sintomas, né? Observados. Isso são algumas coisas que a gente já mencionou, tipo, uso sem critério, né? Igual a questão ali, vamos supor, entraram os soldados ali no navio. Gente, não pode compartilhar nada na rede social, não. Então, tem que ter critério. E isso é de acordo com o contexto.
da situação, certo? Com o mercado que a organização atua. A governança ausente, precisamos ter ética e compliance, certo? Para o processo, para o uso, de acordo também com o mercado, com para que se usa. Eu vi uma reportagem do Miguel Nicodelis, ele é um médico, cientista, e ele falando, tem gente usando inteligência artificial para pesquisa de coisa que não existe. Ele falou, não faz sentido para algo que não existe. Por quê? Porque a inteligência artificial, que ele até fala, que é um nome bem marqueteiro, que ele falou deveria ser estatística avançada, ele cria um nome lá. Ele fala, tá usando dados do passado. Então ela começa a delirar a inteligência artificial para te entregar algo que ela não tem histórico, certo? Então olha o cuidado, né? Decisões lentas, então a falta de confiança também na integridade dos dados, certo? E nos outputs ali gerados pela IA. Então precisamos ter sempre esse crivo também humano e a liderança, né? A liderança precisa ser o apoio para esse processo, ela precisa ter a clareza desses critérios também, então, tipo, ela é o elo dos demais itens que nós mencionamos, certo? Então, o impacto que vem ocorrendo nas organizações é a perda de competitividade e resultado, por não estar usando de forma benéfica a inteligência artificial, né? Então, o que que nós temos, a gente vê ainda nas organizações? As pessoas usando de forma isolada. Cada um usando no seu quadrado. E isso não potencializa a organização. Então, a gente tem aí várias medições, um panorama do mercado. Então, ó, mais de 4 trilhões vem aí o potencial econômico, né? A AI generativa pode adicionar aí muito para a economia. Então, usar ao nosso favor. Então, isso é dados da McKinsey Company. Já a PwC traz aí, ó, 3 vezes o crescimento de produtividade, né? Ela pode triplicar a produtividade. Então, não é eliminar. Então, as pessoas também, e aí eu vejo um erro do mercado, Ricardo, como que você vê isso? Organizações demitindo, falando porque a IA faz sentido, porque vai ter uma hora que você vai ter que buscar pessoas no mercado, e você está perdendo o quê? Conhecimento. Então, é melhor fazer com que essa pessoa tenha um novo papel, e até mesmo esse papel da coordenação e do refinamento, do que somente substituir. Como que você vê isso? O que eu acredito, né, que não é a IA que vai tomar o emprego das pessoas, é uma pessoa que sabe usar a IA que vai tomar o emprego de uma que não sabe, né? E principalmente quando a gente fala das organizações, né, o que eu tenho visto muito é um movimento assim, ó, não Travou? de demissão, Ah, mas tá. de não que ele precisava escalar a operação dele. Então ele tinha um processo super burocrático que as pessoas ficavam fazendo o trabalho manual de copiar e colar a informação de processo. A gente desenvolveu alguns agentes com eles, eles estão fazendo 60% a mais de processos no mês, né, com o mesmo time que eles tinham hoje. Ou seja, ele não demitiu ninguém, mas ele aumentou a produtividade dele de uma forma absurda, né? Então, o que a gente tem que levar para o mercado não é que as pessoas vão perder o emprego, é que eu vou conseguir aumentar a produtividade delas. E aí sim, talvez eu diminua a questão de novas vagas no mercado, mas ao mesmo tempo eu estou garantindo que as pessoas que têm emprego, elas continuem empregadas e continuem entregando e performando da melhor forma possível, né? Eu estou ampliando a capacidade de entrega e a capacidade de execução operacional dessas pessoas. Sim. E aí que faz todo sentido com o quanto que a gente precisa ali ampliar e entender mais sobre a inteligência artificial, agregar no dia a dia, né? O quanto isso, a habilidade, ver isso também como habilidade, qualquer papel, como eu vejo também a tecnologia, né? Já há um tempo, há anos atrás, uma fala que eu trazia assim, que em qualquer faculdade deveria ter uma cadeira de tecnologia. Igual médico, que deveria saber um pouco de programação também, entendeu? E aí eu vejo que aqui a inteligência artificial entra também dentro dessa perspectiva, né? Então não adianta também investir em A se a gente não está evoluindo a maturidade da organização. Então, e aí igual a fala do Ricardo anteriormente, não dá para ver a IA como um projeto, tem que ver como cultura, certo? E aí, aqui Sim. trazendo um vídeo só para aqui que ele já deu play, do Rodrigo ele é da organização do SaaS, do Salesforce, e ele traz uma fala que vai conectar com o que a gente está falando. A Salesforce está com uma frente também de IA, então vamos ver aí a fala dele no exame. A gente tem agora na IA Agêntica a terceira fase da evolução da IA como um todo. A IA como um todo, se você pega 10 anos atrás ou mais, ela começou com a era preditiva, né? A Salesforce naquela época, 2016, integrou a IA ao seu portfólio. A gente teve mais recentemente a era da IA generativa, onde teve aí um boom de uso, né? Os usuários passaram a ter mais contato com esse tipo de tecnologia.
na geração de conteúdo, na produção de imagens, de contexto. Foi aí que a gente viu os chatbots e os copilots emergindo. E a terceira fase da inteligência artificial é justamente o que a gente chama da IA agêntica. Então, basicamente, a IA ela cuida daquilo que é mais repetitivo, daquilo que pode ser automatizado, deixando ali para os seres humanos a missão de gerar aquele toque humano, de gerar diferenciação das empresas no relacionamento com seus clientes. Bom, e o que a gente vê é um conjunto de empresas que ficaram ali presas na era generativa, e o que diferencia, na verdade, as empresas da era agêntica é justamente quando elas usam o Agent Force para tomar ação. Então você sai daquele papel de assistência, que é o da IA generativa, para tomada de ação. Você cria, por exemplo, força de trabalho 24/7, justamente pela essa integração dos agentes com os humanos. Hoje o Brasil é um dos mercados mais vibrantes para Salesforce no mundo, no que diz respeito ao uso na prática, né, da IA agêntica. E no Dreamforce a gente mostrou isso no final do ano passado, empresas como o Banco do Brasil, né, o Bradesco, a Globo, Cacau Show, Rodobens, Azul Linhas Aéreas, diversos casos que realmente mostram que o Brasil tá inovando e está à frente. O Agibank, por exemplo, usando o Agent Force no atendimento ao cliente ali pelo WhatsApp, ganhando uma escala enorme, aumentando a qualidade desse atendimento. Então, do público do Agi, que vai ali no canal digital buscar uma resposta sobre a concessão de crédito, buscar uma informação, hoje através do Agent Force ele consegue de uma maneira muito mais simples ter acesso a essa resposta. Então, a Agi escalou muito essa operação. Outro caso muito interessante é o da Cacau Show. O Cacau Show aumentou o nível de personalização para os seus clientes que entram ali no site e querem consumir seus produtos. Então, hoje com o Agent Force, a Cacau Show consegue buscar o histórico desse cliente e ofertar uma recomendação e uma experiência, uma jornada muito mais personalizada. Um outro caso muito interessante foi do Sem Parar, né? O Sem Parar implementou em poucas semanas, em menos de 6 semanas, o Agent Force e está trabalhando para reduzir o atrito nessa jornada com o cliente, então melhorando os níveis de retenção do cliente na plataforma. Tudo isso feito de maneira autônoma, onde os agentes ali trabalham junto com os colaboradores da Sem Parar, né? nessa jornada do cliente. Agora vamos lá, qual é o ponto comum de todas essas empresas que eu comentei? É justamente a integração dos dados com a IA e com o CRM é fundamental. Então não adianta achar que o LLM trabalha sozinho, o LLM é um importante componente da solução, mas a integração da IA no fluxo de trabalho com a plataforma, com os dados, é realmente a equação ideal para que essas empresas não só usem a IA agente, como escalem as suas operações. Invista na cultura da empresa, né, de forma que as empresas estejam capacitadas, né, de forma que os times entendam e saibam operar junto com a IA como se fosse um colega de trabalho, como se fosse um parceiro de negócio. Né? Isso vai permitir uma humanização maior através da tecnologia. Né? Os times vão ter mais tempo para serem mais estratégicos, para atender os seus clientes. Capacitação é fundamental. O Trailhead, nossa plataforma online de capacitação, já tem 300 mil usuários ativos. Em projetos práticos, já foram criados 25 mil agentes. Com muito orgulho, né? A gente vê o Brasil já saindo dessa fase de experimentação. A Salesforce lidera essa era da IA agêntica e a gente está vendo as empresas realmente tirar do papel os seus planos de IA e converterem em resultado, e converterem em uma melhor experiência para o cliente. Isso dá muita satisfação para todos nós. Então, o que ele traz aqui na fala dele agrega, né, com o que a gente está trazendo. A importância de trazer isso como cultura, né? Então, e aí trazendo o gargalo mudou da capacidade computacional para a capacidade organizacional. Porque é isso, a tecnologia é um meio, né? É um apoio. E a gente precisa ir com que e aí a gente volta na fala anterior, que a gente já fez, a importância de ter processos definidos, e isso vai ajudar a escalar o que a organização quiser fazer com inteligência artificial, seja transformação digital, o que for. Então, olha aí o que trava e o que acelera, né? 66% do gap de conhecimento no board, então a importância do board é conhecer sobre IA, conhecer sobre os processos, sobre o gap que existe e aonde IA pode fortalecer, né? Então aqui da Deloitte, um relatório da Deloitte, 2025, 47% na lentidão por falta de habilidade de pessoas com conhecimento. Então veja a importância, né, das pessoas conhecerem. Então, gente, a empresa só está disponibilizando uma ferramenta X. Só que se a pessoa gosta de uma Y, ela vai usar a ferramenta X, então ela precisa conhecer bem sobre aquela ferramenta, né? E precisa deixar um critério claro, pessoal. Precisamos usar a ferramenta X, que é a contratada, para o uso do que a gente está trabalhando. Porque senão quebra também com a segurança, né? Então, e aí 95% a falha, né, de escala, a gente já trouxe anteriormente. Então, a gente está falando a importância, ó, não é sobre adotar IA, né, mas sim sobre reconfigurar a forma como a gente trabalha, como a gente faz as coisas. Então, e o que isso exige da alta liderança? Então, exige uma governança e ética, certo?
Então, a ética não é um complemento, mas é uma parte da arquitetura de decisão. Então, tem que ser algo vivo, ativo. A coordenação, primeiro, que é um reforço do que a gente já trouxe. Então, a importância dessa gestão não é só usar a IA para execução, certo? Mas para te apoiar na coordenação. A capacitação, as pessoas precisam ter conhecimento, e isso é trazer a cultura de aprendizado também. Olha, a gestão do conhecimento e métricas e transparência, né? Então a gente precisa entender que o que a gente fez trouxe o resultado que a gente esperava. E as pessoas verem o quanto isso está sendo realmente contemplado, né? Então as métricas auxiliam a guiar o que a gente está fazendo, como a gente está fazendo, certo? E aí eu quero trazer aqui um case para vocês. O Ricardo também vai trazer alguns que ele atuou. Então, aqui é o case da Soluts, onde nós, do Coletivação, guiamos esse processo, eu liderei, né? Onde nós trouxemos aí um programa intensivo para desenvolver e inspirar a adoção consciente e estratégica de inteligência artificial, conectando liderança, cultura e execução para destravar o valor real ali de como apoiar, como utilizar no dia a dia a inteligência artificial. Então, foram 130 pessoas dentro desse processo, foram 6 encontros online, onde cada encontro nós utilizamos como guia todo o processo esses 3 pilares: AI First, liderança e cultura. Então a gente foi bem personalizado o trabalho, a gente foi costurando a cultura da organização com inteligência artificial. Como a inteligência artificial pode potencializar a cultura da organização. Então cada tema estava ali conectado com essas duas frentes, né? Então, AI, liderança humanizada, o primeiro módulo, AI para entrega de valor, o segundo, provocações com inteligência artificial, o quinto módulo, o segundo, AI com ética e transparência, aqui tá assim, ó, o quarto módulo, aprendizado contínuo, e aí o sexto, transformação com AI, tá? Então, a gente utilizou um método de aprendizado 70-20-10, né, onde as pessoas, ao realizar, ao compartilhar, elas estão aprendendo, né, elas estão também se conectando e fazendo parte desse movimento. Então, como cofacilitação, a Denise, ela apoiou, e a gente tem o time de staffing da W Drummond, a Sinara e o Wagner, que apoiaram também. Então, aqui um exemplo, né, mostrando as pessoas que participaram. Esse foi do segundo encontro. E foi, assim, muito rico. O maior feedback foi, poxa, queríamos ter mais tempo, assim. Isso demonstrou quanto que as pessoas gostaram desse movimento, quanto que enriqueceu, e já deu apoio para eles darem continuidade. Já deu insumos para continuarem, tá? Então, nós usamos dentro desse momento, a gente tinha um momento AI First com a alta liderança, trazendo a importância de trabalho com IA e o que eles pensavam. Era 10 minutos, depois a gente fazia práticas, primeiro uma prática individual, depois uma prática ali em grupos, e fazia o fechamento. Então, aqui trazendo para vocês o board, né? Aqui não é o preenchido, tá? Então, aqui é uma cópia do que a gente utilizou lá, para não trazer os dados da organização. Então, ó, sempre a gente tinha esse momento AI First, aí tinha um momento que trazia os valores da organização, e fazia esse momento individual, onde a gente fazia uma pergunta, conectando aqueles valores apresentados com a inteligência artificial, certo? E a gente foi iniciando com práticas mais simples, fazendo as pessoas pensarem como a IA poderia ampliar a atuação dela como líder, e depois foi fechando, foi fazendo outros encontros com ferramentas que a gente foi construindo ao longo da jornada, certo? Fechou com as pessoas mapeando aonde elas poderiam usar a inteligência artificial, e eu criei aqui um radar de inteligência artificial baseado no Tech Radar da ThoughtWorks, tá? Que eu gosto muito. Então, e dali as pessoas realmente fazendo a prática, o plano de ação, como realmente colocar em prática. Eu vou trazer aqui um exemplo para vocês na nossa. Aqui, ó. Vou trazer aqui, esse é o que a gente vai usar. Estou apresentando aqui o case. Então, aqui, ó, eu ampliei esse radar, eu trouxe 8 dimensões, em vez de 4, naquele do exemplo da Soluts, tá? Porque dimensões que a organização tem que estar trabalhando, tem que estar atuando, né? Então, estratégia e governança, tecnologia e dados, pessoas e cultura, impacto e responsabilidade, ecossistema e parceria,
clientes e mercado, processos e eficiência, inovação e futuro. Então, aqui um exemplo, né? Aonde a gente pode adotar, dentro dessas 8 dimensões, a inteligência artificial. Então, esse mapeio eles fizeram. Aonde devemos testar, aonde devemos avaliar se faz sentido ou não, e aonde devemos segurar, tá? E a partir desse mapeamento, eles puxaram um item e criaram ali um plano de ação. Então, aqui o exemplo, tá? Implantar copiloto de inteligência artificial para times corporativos, gerando aumento de produtividade. Então, aqui é um exemplo. Quem participando aí, ó, a liderança de operação comercial e RH. Então, aí fazendo o processo, ó. O que vamos fazer para adotar? E aí, qual o impacto esperado? Depois, quem vai realmente liderar essa implantação, esse uso, né? Depois, quais são as áreas de apoio? Quem são os stakeholders que precisam estar envolvidos? E aí, que riscos nós temos? E depois, quais os primeiros passos? Então, eles fizeram o fechamento desses 6 encontros, foi sair com esse plano de ação. Então, eles já estavam com os insumos para colocar em prática esse movimento, tá? Então, foram ferramentas aí criadas que a gente vai também disponibilizar para o mercado, tá bom? Bom, e tivemos aí os resultados, né? Tivemos aí 68% que ficou aí muito satisfeita com o movimento, aonde nós tivemos também 88% trazendo a qualidade da condução desses 6 encontros e 72% trazendo como alto impacto no dia a dia da organização, o quanto que isso vai, né, gerar, vai trazer aí muitos frutos, certo? Então, aí 60% trouxeram o quanto de valor percebido na interação e na troca, e 32% no conhecimento. Então, foi um case, assim, fantástico, e foi fazer acontecer, porque a gente tinha 1 hora em cada encontro. Então, aqui estão alguns depoimentos. O conteúdo foi transformador e aplicável, do Diego, a Viviane, que ela atua aí na área de gente e gestão, né? Valeu super a pena para destravar conceitos e integrar mais o time em torno do tema de inteligência artificial. Trouxeram aí, ó, didática e a condução foram impecáveis. Então, a gente não estava ensinando IA, a gente estava fazendo as pessoas pensarem em como a IA pode promover, melhorar, ampliar e potencializar a atuação da liderança, certo? E já pensando em planejar em como usar, melhorando ali a atuação, né? Então, trazendo aí, ó, as interações construtivas e um aprendizado realmente significativo. Então, tivemos muita repercussão positiva e o quanto isso vai reverberar na organização, tá? O Ricardo vai trazer cases que ele atuou. Vamos aí, Ricardo. Você está silenciado. Eu gosto sempre de trazer esse primeiro, né, da Microsoft, que é um caso que o Satya Nadella realmente fez um posicionamento gigantesco dentro da Microsoft, né, com um mindset de crescimento, antes de falar de tecnologia, né? Muito sobre como que a gente podia, como que eles poderiam começar a desenvolver códigos utilizando IA de forma supervisionada, como que eles poderiam fazer uma governança, né, desde a parte de design até a parte de implementação, a parte de discovery de projetos, de produtos e tudo mais. Então, antes de falar de tecnologia, antes de falar de IA, ele falou de cultura de crescimento, né? Então, de cultura de experimentação. Então, acho que esse é um primeiro ensinamento que fica, né? Como que a gente pode mudar essa mentalidade dentro das organizações. Por isso que eu falei, né, que eu acredito que a IA veio para mostrar que a gente, quando falava da parte de agilidade, transformação digital, transformação ágil, a gente estava certo, né? E o mercado não acreditava muito, né? Caiu num descrédito muito grande pós-pandemia, mas agora está voltando e está mostrando que realmente sempre fez sentido. Eu tenho um cliente na área financeira, é um FDIC. Lá a gente entrou com uma parte de AI Strategy, de literacia e de mentorias, tá? Aqui o foco foi em definir a parte estratégica da organização, no que tange a aplicação de AI e de tecnologias, né, promovendo uma mudança cultural gigantesca dentro da organização e implementando uma governança, né? Então, aqui foi um caso onde o diretor de tecnologia, né, junto com o conselho, achava que tinha que bloquear as ferramentas de IA, todo mundo já estava usando uma série de ferramentas, não tinha nada padronizado. A gente fez o entendimento do planejamento estratégico da organização. Depois que a gente entendeu o planejamento estratégico que já tinha sido feito, a gente começou a desenhar quais eram os principais pontos onde ferramentas de IA poderiam ajudar. E o que eu gosto muito desse trabalho é que a gente faz um primeiro diagnóstico, onde a gente roda os assessments, mostra as fragilidades, e depois a gente começa a falar de problemas, independente de qual solução a gente vai usar. Então, depois que a gente faz toda uma parte de literacia, mostrando o que é IA, como funciona, para que serve, a gente entra com uma segunda etapa, onde vamos falar sobre os problemas e as oportunidades que vocês enxergam? Então, a gente senta, faz um canvas de IA,
onde as pessoas falam, né? Qual que é o problema, o que que ela faz para resolver isso hoje, como que é o processo que ela executa, de onde vêm os dados para ela tomar decisão, quem são as pessoas envolvidas. Então a gente faz todo um trabalho em cima para entender quais são os principais problemas. E com base nisso, o que que a gente faz? A gente prioriza isso e monta um portfólio de ações. E o que é mais interessante é que, pelo histórico que eu tenho tocado, né, só 15, 20% no máximo dos problemas, eles são resolvíveis com IA. Eu tenho muito problema que a gente pega, que às vezes é uma implementação de sistêmica, é um flag que eu tenho que mudar dentro do RP, é algo muito simples de fazer uma mudança de processo, né? Então a gente acompanha isso dentro da organização, mostrando que nem sempre vai ser IA que vai resolver. E é isso que traz uma grande luz para eles, né? E aí a gente fez uma literacia lá com mais de 150 pessoas dentro da empresa, a gente treinou a empresa inteira, do time comercial à faxineira, né? Todo mundo participou. E depois a gente começou a fazer as mentorias específicas para cada uma das áreas e começou a fazer as mentorias. Hoje a gente está no terceiro mês, né, no primeiro ciclo de 3 meses, e a gente está entregando nesse final de mês agora 15 experimentos que a gente rodou durante esses 3 meses. E uma outra empresa, eu não posso definir, não posso falar o nome, né, por conta de compliance, mas é uma empresa grande da área de saúde. Lá a gente começou a fazer toda uma parte de definição do que é inteligência artificial, qual que seria a estratégia de usar a inteligência artificial, e a gente desenhou um plano de 2 anos de capacitação. Então, o ano passado a gente começou fazendo toda uma parte de capacitação com os C-Levels, depois a gente desceu para os diretores, gerentes e coordenadores, né, e fez esse tratamento inteiro o ano passado, falando como usar, para que servia, literacia básica, falar quais os tipos que existiam, falar sobre mindset, de mentalidade realmente, né, de implementação, como que eles poderiam apoiar isso dentro da organização. E de novembro do ano passado para cá, a gente tem feito esses treinamentos com as outras pessoas, né? Com a parte operacional realmente, onde a gente está levando as ferramentas e ajudando eles a implementar essas ferramentas no dia a dia. Né? Então, lá a gente focou no momento zero, capacitar todo o time de liderança, e agora a gente criou um modelo de governança com padrões muito claros, o que que eles podem fazer, quais são as ferramentas homologadas, para que serve cada uma das ferramentas. Então, a gente fez um trabalho de levantamento também de problemas e oportunidades e está implementando isso no dia a dia com eles. Né? A gente está com eles há 2 anos e meio já. Bem Legal, bacana. Ricardo. Muito bom. E assim é o que é construir uma cultura, né? É isso, é fazendo também, não é? Ah, queremos essa cultura, vai. Não é. É isso, é agindo, é conversando, são nessas interações, nesses eventos, certo? E tudo que a gente está trazendo, e foi outra questão muito aí forte no SXSW 2026, a autora Jennifer Dumetrin, a importância, as pessoas querem ser vistas, notadas, né? Então ela traz, e todo esse processo que a gente está demonstrando aqui para vocês, esses cases, vai fortalecer isso, do que as pessoas fazem parte, elas de certa maneira estão participando da mudança, dando as suas ideias, construindo juntas, né? Então isso é bem importante para a pessoa se sentir o quê? Fazendo sentido, que ela realmente está sendo notada, fazendo parte e sentindo pertencendo no local, certo? E quais aprendizados aqui para C-Levels, né? Comece pelo desenho de coordenação, capacite a liderança média. Então, isso foi o que aconteceu na Solutis. As 130 líderes são líderes táticos, né? Use artefatos simples para alinhamento, que eu mostrei aqui as ferramentas, nós vamos usar uma aqui hoje. Meça a adoção e o valor a cada ciclo, então a importância de ter métricas que vão guiar o processo e trate a cultura como alavanca, né? Então, não é uma coisa também, é um processo que ele vai sendo construído, certo? Fala, pessoal, se você quiser ter acesso a essa ferramenta, nós estamos disponibilizando para vocês na landing page abaixo, um board todo prontinho, com a ferramenta para você usar aí na sua organização, certo? Você clica, quando acessar esse board, clica nos 3 pontos e dá um duplicar. Numa conta free do Miro, você pode ter até 3 boards desse, tá bom? Então, faça acesso aí na landing page e vamos dar continuidade aqui ao nosso encontro. A gente fez aí uma pergunta para as pessoas, né? Em qual estágio a sua organização está em relação à inteligência artificial? 30% trouxe explorando possibilidades, 25% pilotos em andamento, 25% projetos em produção e 20% estratégia estruturada de IA. Então, assim, veja que projetos separados de inteligência artificial vai te trazer um retorno? Vai, mas você pensar de forma na estratégia estruturada, ela vai te trazer a longo prazo muito mais retorno, né, Ricardo? Sim, com certeza. Então, a importância e ir conectando com tudo que a gente já trouxe aqui para vocês, certo? Opa, tem um anterior. E aí aqui, ó, desafio atual
sobre inteligência artificial nas organizações. O que cada pessoa trouxe aí, no geral, Ricardo? O principal, né, e o grande desafio que as pessoas veem é a parte de governança e riscos, né? Eu acho que isso a gente falou bastante aqui durante a conversa, né, que realmente a gente precisa se preocupar muito com isso. Depois vem seguido da parte de alinhamento estratégico, e aqui é o que eu falo muito, né? Não adianta nada você fazer alguma atividade ou alguma iniciativa se ela não estiver alinhada ao propósito da empresa, a alguma iniciativa estratégica da organização. Depois a gente tem empatado na identificação dos casos de uso em infraestrutura ou integração tecnológica. E aqui é um ponto onde a gente pega muito dentro das organizações uma falta de estrutura tecnológica ou a dificuldade de você integrar as novas tecnologias com os sistemas legados das organizações, né? A IA, ela ajuda muito a otimizar alguns trabalhos, mas ela ainda não consegue fazer milagre, né? Então, se eu não tiver uma infraestrutura boa, se eu não tiver documentação do sistema, se eu não tiver como fazer as integrações, eu vou ter uma IA realmente que vai ajudar, mas vai acelerar um pedaço do processo, porque vocês vão ver, pessoal, que a implementação de IA é um passo inicial, e todas elas, quando você começa a implementar, elas vão demandar de algum tipo de integração, algum tipo de análise mais aprofundada, e as integrações a gente depende obrigatoriamente da infraestrutura. E, né, por último, apareceu o engajamento das equipes. Aqui eu não concordo muito, né, com essas respostas, porque eu acho que o engajamento da equipe ela tem que ser a nossa ponto de preocupação principal, né? Porque se eu não engajo o time a realmente querer Você não tem nada participar, disso. eu não tenho nada disso, né? É muito pelo contrário, eu vou ter um boicote muito forte e talvez eu não consiga escalar a operação de IA dentro da organização. Então, se eu precisasse começar por algum ponto, eu começaria pelo engajamento, né? É fazer o lançamento de um projeto de IA, mostrar quais os benefícios, é trazer o pessoal, é criar os AI Champions dentro da empresa, é criar os replicadores, é fazer realmente com que as pessoas falem sobre isso dentro da organização, para depois a gente começar a pautar sobre todos os outros assuntos. Boa. Bom, e aí? O que que vamos fazer a partir daqui, né? Então, apresentamos alguns cases para vocês e a nossa mensagem é isso: tecnologia amplifica quem somos. Cultura e coordenação dão escala. E governança e ética sustentam o valor. E para esse movimento acontecer, do que a gente trouxe, já apresentou alguns cases, a gente vem construindo dentro das organizações uma jornada de inteligência artificial, trazendo esse processo cultural, né? Trazendo e fazendo com que isso aconteça. A estratégia e o portfólio tem que estar muito bem ajeitado e alinhado para que aconteça, para que esse movimento ocorra, combinando, né, integrando com as métricas e assim trabalhando o desenvolvimento e a governança. Então, a gente vai apresentar aqui duas trilhas que nós construímos e já entregamos propostas, né, realizamos, enfim, e que isso sim vai agregar valor na sua organização. Então, traz aí, Ricardo, a AI Journey Literacia Program. A gente separou em duas grandes jornadas, né? Uma primeira é uma jornada de literacia, né? De educação. A gente começa sempre com uma literacia básica, falando quais os tipos de IA, o que existe, para que serve cada uma delas. Então a gente passa por IA generativa, IA preditiva, análise estatística, a gente passa por todos os conceitos, né? Divisão computacional, né? Para mostrar que IA é muito mais do que ChatGPT, né? Do que as IA generativas que a gente conhece. Depois a gente fala muito sobre engenharia de prompt, né? Quais são as técnicas existentes, para que serve, qual é o benefício de fazer cada uma delas. E aqui a gente tem engenharia de prompt de diversos tipos, né? A gente tem engenharia de prompt para texto, engenharia de prompt para imagens, engenharia de prompt para vídeos. Cada uma tem as suas particularidades. A gente depois faz uma exploração de diversas ferramentas de IA, e aqui eu mostro ferramentas de mercado, eu mostro ferramentas que eu, Ricardo, uso no dia a dia, a Mayra também compartilha ferramentas que ela usa no dia a dia dela, com o objetivo de explodir a cabeça de vocês, mostrando assim, ó, existem muitas ferramentas, o que a gente precisa entender em que momento usar cada uma delas, né? Então, como que a gente pode realmente usar e escolher a melhor ferramenta que vai atender aquele nosso objetivo. Aí a gente passa também por uma parte de agentes de IA, né? Então a gente fala um pouco do que é um agente, qual que é a diferença de agente para assistente e como você pode criar agentes nas ferramentas, seja elas de forma gratuita, sejam elas de forma paga. A gente também faz uma exploração de diversas outras ferramentas, né? Então aqui, caso a sua empresa opte por contratar o ChatGPT Pro, né? O ChatGPT Teams, a gente consegue fazer um treinamento só de ChatGPT. Ah, sua empresa é do Google, tem a stack do Google, a gente consegue fazer a exploração do Gemini, das diversas ferramentas que tem dentro da suíte do Google, né? Como Antigravity, então a gente consegue passar por várias delas e criar treinamentos específicos especializados para cada uma delas. E também tem um treinamento que é um pouco mais técnico, que é um treinamento de desenvolvimento assistido por IA, onde a gente mostra um framework de desenvolvimento, onde a gente pode fazer desde a parte da análise inicial, né, do discovery de um produto, até a criação de um PRD e depois o desenvolvimento da versão inicial desse produto, 100% com assistentes de IA.
né? E depois como que você consegue colocar isso em um ambiente para dar sustentação, para conseguir manter isso e escalar isso de alguma forma. E, né, depois de tudo isso, né, ou em paralelo a isso, a gente tem um projeto de melhoria contínua, mentoria contínua, onde a gente acompanha os principais problemas e oportunidades, né, e a gente faz algumas mentorias com vocês ao longo do tempo. E aqui existem dois grandes modelos, tá? Um, a gente pode fazer a mentoria para que o seu time implemente, então a gente pega, a gente senta, a gente explica como funciona, e caso você não tenha uma equipe que gostaria de aprender ou que teria disponibilidade para aprender, a gente pode entrar com a execução, inclusive dessas atividades de IA, e depois fazer uma passagem de conhecimento para vocês, para que vocês suportem isso e consigam escalar depois. E aí, como grande fechamento disso, a gente faz um hackathon, né, que a ideia é fazer uma imersão prática realmente em tudo que a gente passou nos conteúdos, trazendo problemas reais e prototipando diversas soluções, né, fazendo um evento bem bacana, uma competiçãozinha interna dentro da organização para ver quais são as melhores ideias. E E quando a aqui a gente fala da... saída, só desculpa, Ricardo, e Não, não. a saída aqui do hackathon pode ser algo para a organização. A gente pode pegar problemas da organização e a resolução disso, tá? Pode fechar. E quando a gente fala da literacia, já acabou, né? Pode passar a próxima. Tá. A gente E só fala da... aqui completando, e conectando com o slide anterior que a gente apresentou, esse programa ele perpassa, né? Desenvolvimento, cultura e estratégia, ok? Vai lá. E aí, quando a gente fala da jornada de implementação, né, a gente está falando de mudança de mindset, né, então trabalhar toda a liderança da empresa, né, falando de liderança, governança, como que a gente faz decisão estratégica, como que a gente cria consciência, alinhamento e protagonismo dentro das organizações. Depois, como que a gente pode falar, né, de um processo, de uma mentalidade de AI first, como que a gente pensa em redesenho de processo, como que a gente pensa em oportunidades reais, como que a gente gera uma mentalidade de IA dentro da organização. Depois a gente passa para um momento de AI native, onde a gente fala dos modelos organizacionais, como que a gente rearquitetura a organização para funcionar, como que a gente pensa os novos processos e como que a gente pensa numa inovação estrutural. Depois a gente passa para o AI SDLC, onde a gente faz um ciclo de desenvolvimento, né, de software, faz análise de dados, monitoramento da execução, fala muito sobre qualidade, sobre como a gente sustenta isso e como que a gente põe técnicas para potencializar o uso da IA dentro da organização. E por último, né, a gente sempre tem a máxima, né, de Human in the Loop, onde a gente fala muito de governança, ética e gestão humanizada, né, para que a gente possa mitigar os diversos riscos, aumentando a previsibilidade, confiabilidade do modelo e trazendo as pessoas como protagonistas desse grande marco que é dentro da organização. Boa. E dependendo do nível, tudo vai depender do nível de maturidade que está a sua organização, porque nós podemos criar algo específico para você. Como nós fizemos ali para a Solutes, eu criei algo que eles, né, eles queriam conectar os valores com esse movimento do AI First. Então, a gente construiu algo específico, tá? Então, dado a necessidade, nós podemos. Então, fechando aqui, nós apoiamos a diversidade nas organizações, né? Então, a importância de ter diversidade, acreditamos que a entrega de valor aumenta quando a gente tem diversidade. Então, coletivação está promovendo esse encontro. E queremos aqui convidar vocês a participar e a entender qual é o nível de maturidade de inteligência artificial da sua organização. Conta aí para a turma, Ricardo, do Assessment. A ideia aqui, a gente fez um assessment onde você vai responder algumas perguntas e a gente tem alguns pilares onde você, de acordo com as respostas, a gente vai conseguir identificar e preparar para você toda uma resposta para que você possa mitigar os riscos ou para que você possa ter, dentro da sua organização, pelo menos uma ideia do que precisa ser feito, né? O grande detalhe aqui, o que a gente pensou foi, eu vou trazer os pilares de mentalidade, processos, pessoas, dados e inteligência artificial, né? E com base nisso, você vai ter um score médio da tua empresa e depois um score por pilar. E se mais pessoas da tua empresa quiserem responder, você manda uma mensagem para a gente cria uma empresa para você lá, onde você pode compartilhar o link depois e a gente consegue sumarizar tudo isso dentro do seu pool de empresas, tá? Mas respondam, Ótimo. depois do final do assessment você recebe o seu histórico e você também recebe um diagnóstico com algumas recomendações do que você precisa fazer. E acessa aqui embaixo a landing page, onde nós vamos ter, além do diagnóstico, após você pode agendar uma reunião com a gente, onde nós vamos, junto com o resultado do assessment, te trazer o que é melhor fazer dentro do seu nível de maturidade. Tudo bem? Então, agradecemos aqui a presença de todo mundo e agradeço aí pela parceria também, Ricardo. Até a próxima.